Certamente a maioria de nós cientistas já fomos questionados, talvez por um familiar ou simplesmente por alguém do público, se as nossas pesquisas têm alguma utilidade prática. Este inocente questionamento, na verdade, está relacionado com a aparente dicotomia que há entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E este debate sempre esteve presente na ciência. Por volta dos anos 500 a.C., Pitágoras dizia que o saber teórico deve ser desvinculado da prática e ter caráter independente. Já Aristóteles, por volta dos anos 350 a.C., ele dizia que o conhecimento científico é a última etapa do conhecimento real de conceitos e princípios das leis da natureza ou do cosmos. Seu grau de superioridade em relação à técnica é caracterizado pela junção do saber teórico contemplativo com a generalidade. Para Aristóteles, a técnica, como pesquisa aplicada, visa um fim específico, prático. E o saber teórico deve ser inteiramente livre, gratuito e sem fins imediatos. Já Francis Bacon e Galileu, no século XVI, eles propunham que a ciência pura e a técnica são estimuladas a interagir uma com a outra, sendo a própria técnica uma aplicação prática do conhecimento científico. Já o alemão físico Lichtenberg, há uns 250 anos, quando a odontologia ainda engatinhava, ele dizia que inventar um remédio infalível contra a dor de dente, o qual permitiria tirar a dor momentaneamente, poderia ser tão valioso mais do que descobrir um novo planeta. Coincidentemente, ele dizia isso por volta dos anos 1781, quando foi descoberto o planeta Urano. Bom, quem iria imaginar, em 1915, quando Albert Einstein publicou o seu célebre trabalho sobre o entendimento geométrico da gravitação, que a sua teoria puramente matemática, chamada de relatividade geral, teria alguma utilidade ao nosso cotidiano. Só que hoje em dia, por exemplo, alguns físicos brincam dizendo assim, jogue a relatividade de Einstein pela janela do seu automóvel, mas jogue junto o seu GPS. Então, é nesse contexto que eu, professor Carlos Priminho Pirovani, agradeço o convite por estar aqui junto com os colegas pesquisadora Fátima Alvim, da Universidade Estadual de Santa Cruz, doutora Karina Pérez Gramacho, fitopatologista e pesquisadora do Centro de Pesquisa do Cacau, CEPLAC, doutor Éric Aguiar, um bioinformata, que coordena o laboratório de bioinformática de vírus aqui na UESC, e é professor visitante do Departamento de Ciências Biológicas, e o professor Tarcísio Coutinho, que também é da área de bioinformática, e é professor do Instituto Federal de Ciência, de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Ceará, para trazer essa mesa redonda, ciência e comunicação com a sociedade. Bom, eu pretendo tratar um pouco desse tema com 3 exemplos em torno da prospecção de proteínas do cacau com potencial biotecnológico. E eu coordeno o laboratório de proteômica no Centro de Biotecnologia e Genética. E o nosso primeiro exemplo começa com um trabalho em que colaboramos com a doutora Karina Gramacho, na orientação da Ceslaine Barbosa, no desenvolvimento do seu mestrado em Genética e Biologia Molecular. E nesse trabalho foram sequenciados os genomas de várias subpopulações do fungo Moniliorta perniciosa e Moniliorta horeri. E a partir desses genomas foi predito mais de 240 potenciais genes codificadores de efetores. E, no caso, esses efetores são proteínas que os fungos produzem para manipular a fisiologia da célula hospedeira e assim conseguir infectar os tecidos da planta. Então, a partir dessas mais de 240 genes,
uma estudante de mestrado minha selecionou um desses candidatos, expressou a proteína em bactéria, uma vez que purificá-la do fungo seria praticamente impossível, e essa proteína expressa e purificada da bactéria, quando aplicada em plantas modelos de microtom, promove necrose das folhas da planta em poucas horas. Além disso, foi mostrado que essa proteína promove desestruturação das membranas foliares, promovendo extravasamento de eletrólitos, e também promove estresse oxidativo nas folhas de tomateiro. Essa proteína foi caracterizada a nível de estrutura secundária e também foi verificado que é uma proteína termoestável e que, quando aplicada nas plantas de tomates, ela afeta, ou na verdade diminui, a fotossíntese da planta. Já no ano passado, foi feita uma análise filogenética, com isso a proteína foi batizada, vimos que é uma proteína que não tem homólogo caracterizado, e o primeiro artigo está sendo escrito. Então nós saímos de um trabalho inicialmente teórico, estamos ainda bastante na teoria, né? Mas o que fazer então com essa proteína? Então agora no mês de julho, a Keilane, quem me cedeu esses slides por sinal, realizou a sua qualificação de doutorado, em que ela pretende utilizar essa proteína na indução de resistência a doenças em plantas tanto mono quanto dicotiledôneas. Então esse foi o nosso primeiro exemplo. No nosso segundo exemplo, nós partimos da análise de proteomas. Então é muito comum nós fazermos um trabalho a princípio teórico, que é a comparação do proteomas, por exemplo, de plantas sadias e plantas infectadas. Então essas proteínas são separadas em um gel bidimensional, separadas por ponto isoelétrico na horizontal, por peso molecular na vertical. Os tratamentos são comparados, as imagens que vêm de cada tratamento são comparados por meio de programas de computador, e esses histogramas nos vão mostrar quais as manchas, quais as proteínas que estão com um acúmulo diferencial, podendo ser induzidas, reprimidas ou até únicas nesses tratamentos. Então essas proteínas diferenciais são cortadas do gel e analisadas por espectrometria de massas. Por meio de buscas nos bancos de dados, nós conseguimos então obter a identidade dessas proteínas, identificar essas proteínas. E assim nós podemos agora fazer os trabalhos de caracterização, visando análises funcionais, identificação de possíveis alvos para drogas, a análise de interação dessas proteínas com outras proteínas por meio de biologia de sistema, por exemplo. Então, em um desses trabalhos, a Juliana, sob orientação do professor Ronan e com a nossa colaboração, analisou 2 genótipos de cacau que são um pouco contrastantes com relação à resistência à murcha de Ceratocistes. Então, o genótipo TSH1188 tem uma certa resistência e o CCN51, que já é mais susceptível. E esses 2 genótipos foram analisados em condições controle e inoculado pelo fungo. Então, vejam que no genótipo resistente, na planta inoculada, aparece uma mancha aqui bem diferencial. Então, essa mancha que nos chamou a atenção foi analisada e essa proteína não tem homólogo caracterizado, mas tem características que nos faz pensar, características de sequência, que ela pode ter atividade antimicrobiana. Então, a Juliana iniciou um trabalho de caracterização dessa proteína. Clonou o gene, produziu a proteína em bactéria, fez a purificação da proteína, viu que a proteína é termoestável e conseguiu aqui, por meio de tratamento térmico, obter a proteína praticamente pura. E agora inicia os trabalhos de aplicação, de estudos dessa proteína como possível antimicrobiano. Também está caracterizando a estrutura dessa proteína. Então agora nós vamos tratar do nosso terceiro exemplo. Veja que nós já conhecemos o ciclo do fungo que causa a vassoura de bruxa no cacau, o fungo M-biotrófico, inicia o ciclo com a germinação de esporos, a penetração dos tubos germinativos aqui nos tecidos e a formação de hifas no espaço intercelular formando uma fase parasítica,
onde ocorrem superbrotamentos dos ramos, e as hifas são monocarióticas. Só que, repentinamente, ocorre uma mudança de fase, ocorre a morte dos tecidos, e com a morte dos tecidos, dependendo das condições climáticas, ocorrem as frutificações e produção de esporos do fungo para reiniciar o ciclo. Então, a fim de entender os mecanismos bioquímicos envolvidos nessa mudança de fase, onde ocorre a morte do tecido, nós começamos a estudar inibidores de protease, uma vez que protease pode estar envolvida nesse processo. Então, a partir desses estudos básicos, nós clonamos e produzimos no nosso laboratório vários inibidores do tipo cistatina. Então, nós produzimos 4 cistatinas no nosso laboratório. Inibidores do tipo Kunitz, que são inibidores de serinoprotease. Também produzimos um desses inibidores no laboratório. E produzimos também uma serpina do cacau, que já é um inibidor que tanto inibe serino quanto cisteínoprotease. Então, de posse desses inibidores, quando iniciou a pandemia causada pelo novo coronavírus no ano passado, rapidamente houve uma celeridade no sentido de sequenciar o genoma do vírus. Foi mostrado que o genoma do vírus codifica tem uma grande ORF, que codificam aqui 16 proteínas, a princípio na forma de uma poliproteína, que precisa ser clivada por 2 proteases para liberar as proteínas ativas e ocorrer o ciclo do vírus. As 2 proteases já têm as suas estruturas resolvidas, ou seja, pesquisas básicas, porém que agora pode ser caminhado para pesquisas bastante aplicadas. Então é nesse sentido, como são 2 proteases, que nós decidimos, por exemplo, testar os nossos inibidores de protease contra o coronavírus. Então a nossa hipótese é que os nossos inibidores de protease possam inibir as proteases na clivagem da poliproteína e com isso afetar a replicação viral. E também nós já sabemos que para invadir as células, esse vírus, através das suas proteínas daqui da espícula, interage com uma enzima conversora de angiotensina, que é o receptor do vírus na superfície da célula, e que, após ocorrer essa interação, uma protease transmembrana do organismo humano cliva esse receptor essa enzima conversora de angiotensina e, com a participação de outras proteases humanas, isso facilita a invasão, a entrada do vírus na célula. Então, nós acreditamos que os nossos inibidores, o TC e T, possam inibir essa serinoprotease transmembrana e as cistatinas mais a TC e T também possam inibir essas outras proteases. Além disso, foi visto que uma das proteases do vírus cliva interferon relacionado à ubiquitina, cliva o ISG15 humano, e com essa clivagem dessa ubiquitina humana, isso inibe a resposta imune inata do hospedeiro e isso facilita o processo de infecção viral. Então, nós também acreditamos que os nossos inibidores, ao inibir a PLPro, que é uma cisteínoprotease, possa evitar que ocorra a inibição da resposta imune inata do hospedeiro. Então, a partir disso, nós já fizemos estudos computacionais e, a partir das estruturas dessas proteínas, nós fizemos predições e vimos que a cistatina 3, por exemplo, tem potencial inibitório contra uma das proteases do vírus e contra 2 das proteases humanas que facilitam a entrada do vírus na célula. A cistatina 4 pode inibir as 2 proteases virais e também 2 das proteases humanas. E a serpina pode inibir as 2 proteases humanas e as virais, enquanto o TC e T parece que não tem muito potencial contra essas proteases. Então, agora esse trabalho caminha para o teste dos inibidores do cacau diretamente contra as proteases em laboratório e assim como contra o vírus no laboratório. Nesse caso, é uma etapa que deverá ser feita no laboratório da UFMG, está sendo feita no momento, na verdade. E contribuíram com este trabalho todo esse grupo aqui da professora Jane Lima, Luciana De Bortoli, o professor Eric, que está aqui na mesa redonda conosco, e
Claro, teve grande importância nesse trabalho os nossos estudantes de pós-graduação, a Brenda pela microbiologia, biologia, biotecnologia de micro-organismos, mais a Daniele Lopes, orientados da professora Jane, e a Andrea Freitas, que é orientada do professor Bruno Andrade, e a Mona Lisa também ajudaram a Brenda na caracterização das interações entre o inibidor e as proteases. Contamos também com o professor Flávio Fonseca, do Centro de Produção de Vacinas, e do professor Tiago Mendes, da UFMG. Então, assim eu encerro meus 3 exemplos, onde nós mostramos nossas pesquisas aplicadas associadas a pesquisas básicas. E convido vocês a continuar aqui, que também estamos chamando agora a professora Fátima Alvim para falar sobre cultura de tecidos e biotecnologia vegetal, visando o melhoramento genético do cacaueiro. Visite o nosso laboratório na rede social. Um grande abraço a vocês e obrigado por estar aqui conosco. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fátima Alvim e eu gostaria de começar agradecendo ao professor Priminho pela apresentação e também à comissão organizadora do 10º curso de Inverno em Genética e Biologia Molecular pelo convite. Eu hoje vou falar para vocês um pouco sobre cultura de tecidos e biotecnologia vegetal e como que essas ferramentas, né, como que elas estão sendo utilizadas no nosso laboratório para conduzir as pesquisas visando o melhoramento genético do cacaueiro. Então, primeiramente, o que significa cultura de tecidos e o que é biotecnologia, né? Então, a cultura de tecidos refere-se ao cultivo de plantas inteiras ou parte dessas plantas dentro de recipientes apropriados contendo meio de cultura específico. Cada espécie vegetal, ela vai ter um meio apropriado para o seu desenvolvimento, né? E também condições específicas de cultivo. Então, fotoperíodo, temperatura, intensidade luminosa, tudo isso pode variar de acordo com a espécie que a gente está trabalhando e que é o que vai garantir que a gente tenha sucesso na manutenção desse material in vitro. Por outro lado, a biotecnologia é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos. Então, a biotecnologia, por outro lado, sempre envolve a produção de produto ou processo que é destinado para a sociedade, sendo que esses produtos são produzidos por organismos vivos ou derivados desses organismos vivos. Tá? Em se tratando de cultura de tecidos, a gente consegue estabelecer diversos tipos de cultura in vitro. A gente pode cultivar in vitro quando se trata de vegetal, ou uma planta inteira, ou órgãos específicos como raiz, região aérea, a gente pode manter embriões e a gente tem essa flexibilidade, né, e essa facilidade em trabalhar com as plantas in vitro, porque a célula vegetal ela é totipotente, ou seja, uma célula tem condições de regenerar uma planta inteira ou tipos celulares diferentes que constituem aquela planta. Isso faz com que seja possível, a partir de uma planta, eu pegar pequenos pedaços, seja de folha, da raiz, da flor, introduzir esses pedaços in vitro, nesse meio de cultura, né? Então, isso é feito numa capela de fluxo laminar, e estabelecer esse material, né? Manter eles numa condição adequada para ter os diversos tipos de cultura que podem ser mantidas in vitro. Um dos tipos de cultura que é muito utilizado é a cultura que visa a micropropagação, ou seja, a obtenção de clones vegetais, geralmente são milhares de clones vegetais, né? Então a gente consegue, é muito potente a técnica, e a gente consegue fazer isso a partir de um pedaço de tecido ou de células individualizadas em pedaços pequenos, porque, como eu falei, cada célula ela tem a condição de regenerar uma planta inteira. Então, tem espécies que já são propagadas rotineiramente via micropropagação e que depois são comercializadas para a sociedade. Por exemplo, bananeira, né? Orquídeas, abacaxi. Então, são plantas que a gente já tem um meio muito bem estabelecido, como deve ser feito também, né? Como conduzir in vitro. Essas plantas, depois de propagadas, elas devem ser aclimatadas, ou seja, retiradas desses recipientes, colocadas num substrato ideal e depois de um tempo pode ser comercializada para a comunidade. No nosso laboratório, a gente vem trabalhando muito com a micropropagação de plantas arbóreas, principalmente, né,
há um tempo atrás, trabalhamos muito com eucalipto e atualmente a gente trabalha muito com cacau. Então, o objetivo dos trabalhos com cacau é conseguir identificar o que é o melhor material para ser introduzido in vitro e o que fazer com esse material in vitro para conseguir produzir uma quantidade muito grande de mudas, né? Visando, no nosso caso, é o estabelecimento do protocolo, mas entendendo que essa tecnologia pode posteriormente ser transferido para biofábricas, por exemplo, que vão, na prática, produzir as mudas a serem destinadas para a comunidade e a sociedade. Além disso, é importante dizer que toda vez que a gente trabalha com plantas estabelecidas in vitro, a gente tem uma padronização das mudas que são produzidas, a gente produz mudas sadias, é um processo mais rápido quando comparado com aquele que é feito via estaquia, por exemplo, em casa de vegetação. E a gente produz muita muda. Então, existem várias vantagens de se utilizar a micropropagação ao invés da propagação convencional. Bom, é importante também ressaltar que, além de termos como objetivo produzir muitas mudas, é também nosso objetivo produzir mudas que sejam resistentes, principalmente ao patógeno chamado Monilióftora perniciosa. Esse fungo, né, que aqui tem o cogumelo, né, o basídio desse fungo, esse fungo induz uma doença chamada vassoura de bruxa no cacaueiro, que é uma doença extremamente complexa, a interação da planta com o patógeno, mas que vale ressaltar que no processo de interação existe um declínio muito grande da produção de frutos, como também da qualidade daquilo que é produzido. Então, urge, né, identificarmos plantas que sejam resistentes, ou produzirmos essas plantas que sejam resistentes. E uma das estratégias que a gente pode fazer uso para obter plantas resistentes é a transformação genética de plantas. Então, nesse processo, a gente vai introduzir material genético, seja DNA ou RNA, no interior da célula, sem, contudo, afetar a viabilidade celular. Então, essa tecnologia que é utilizada para a produção de plantas mais adaptadas ao ambiente, ela já é utilizada para outras espécies com sucesso. E vocês devem, talvez, já ter ouvido falar, por exemplo, do milho e do algodão BT, né, que é resistente ao ataque de lagarta, ao mamão resistente ao vírus da mancha anelar, a soja RR, que é resistente ao glifosato. Então, pensamos que seria possível também obter uma planta resistente à Moniliófora perniciosa. Então, para isso, primeiro, foi importante selecionarmos genes que poderiam codificar para proteínas que conferisse, né, a resistência. Depois, identificar uma planta a ser transformada, que não poderia ser o cacau no primeiro momento, pela dificuldade que nós temos de manuseá-lo in vitro. E também selecionar um método para poder fazer a transformação da planta. Então, as plantas foram transformadas, aqui é um trabalho da doutoranda Graziela Alcântara, onde ela selecionou um gene que poderia estar relacionado com resistência a estresse biótico. Esse gene ele foi introduzido em plantas de tomate, que é suscetível também ao patógeno. Essas plantas transgênicas, ao serem regeneradas, foram inoculadas com esporos do fungo e levadas para a casa de vegetação para a gente ir acompanhando a sintomatologia. O que observamos? Que as plantas transgênicas, elas conseguiram se desenvolver, dar frutos, enquanto que aquelas não transformadas, elas morreram. Logo, essa superexpressão deste gene induziu, sim, a resistência. E se a gente for observar em termos de proteína, é possível também observar que as plantas, essas plantas resistentes, elas possuem dentro do seu proteoma, né, uma quantidade mais abundante de proteínas de resposta da planta, de enzimas antioxidantes, que sabidamente estão relacionadas com o mecanismo de defesa e com resistência. Então, o que a gente conclui, né? A minha conclusão, que essas ferramentas da cultura de tecidos, também associada a esses conhecimentos da biologia molecular, como o que eu mostrei via transgenia, essas ferramentas elas trazem benefícios diretos para a sociedade, seja por produzir mudas de qualidade em escala comercial, como eu mostrei com cacau e com eucalipto, ou por auxiliar na identificação das bases moleculares de processos complexos, como a interação planta-patógeno. Esses conhecimentos, eles subsidiam
o melhoramento genético vegetal. Então, ainda que a gente não possa utilizar aquela planta transgênica como alternativa para a resistência à vassoura de bruxa, o conhecimento que vem a partir daqueles trabalhos será importante para nortear o trabalho dos melhoristas convencionais. Então, aqui é o nosso laboratório de cultura de tecidos, que fica dentro do Centro de Biotecnologia e Genética da Universidade. Meu contato está aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a atenção de vocês e passar agora a palavra para minha amiga e colega Karina Gramacho. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada, Fafá, pelo excelente tópico e muito obrigada ao curso de inverno e ao organizador da mesa redonda. Vamos abordar a fitopatologia e vamos falar um pouquinho desse fluxograma que vai desde a diagnose ao manejo integrado. Lembrando que doença, ela ocorre como resultado da interação entre patógeno, ambiente e hospedeiro. A fitopatologia é a ciência que estuda as doenças de plantas em todos os seus aspectos. Então, envolve a diagnose, a etiologia do patógeno, ou seja, quem está causando a doença, a descrição da sintomatologia e vai muito além de saber diagnosticar corretamente o seu agente causal, porque conhecer sobre o seu desenvolvimento da doença, como que ocorre no tempo e espaço, que é a epidemiologia, é fundamental, então, para o estabelecimento do controle das doenças. Então, a fitopatologia, ela aborda várias áreas e o conhecimento visa o entendimento de vários aspectos da doença. A epidemiologia e a biologia do patógeno são aspectos fundamentais, e aqui nós temos, assim, alguns exemplos de controle fitossanitário, controle químico, controle biológico, a indução de resistência, desenvolvimento de produtos alternativos, como óleos essenciais e assim por diante, para controlar a doença, entendimento da gama do hospedeiro, utilização de ferramentas moleculares para entender e identificar, por exemplo, genes de resistência e, obviamente, entender como que o patógeno se comporta na presença do hospedeiro. Então, no final, o que causa, como está causando, como as plantas estão se defendendo do patógeno, e esse entendimento é necessário para o manejo da doença, que é realizado através de todas essas práticas. Aqui um exemplo da diagnose que foi feita, da importância da diagnose, que é o cacaueiro, uma doença que é a amonilias do cacaueiro, e aqui é uma doença chamada de polidão parda do pêssego. Por muito tempo achou-se que esses dois agentes, os patógenos que causam essas doenças, eram o mesmo, mas hoje sabe-se que a amonilias é causada por um Basidium miceto, Moniliófita horeri, e a polidão parda do pêssego é causada por monilina. Então, são gêneros totalmente diferentes e patógenos pertencentes a grupos taxonômicos diferentes. Por que é importante a identificação do patógeno? Porque patógenos do mesmo grupo taxonômico tendem a ter o mesmo modo de ação. Então, com o advento da biologia molecular, e com, por exemplo, a microscopia eletrônica, utilizou-se uma abordagem polifásica que foi, então, possível identificar que o agente causal era, na realidade, pertencente ao gênero Moniliófita, um Basidium miceto e não um Ascomiceto. A epidemiologia é uma ciência que estuda as interações entre populações do patógeno e de hospedeiros, sobre a influência do ambiente e a interferência humana. Então, a epidemiologia,
tem como finalidade explicar o comportamento de uma determinada doença em uma espécie vegetal e vai justamente delinear as medidas de controle, ou seja, o conhecimento vai nos ajudar a delinear medidas de controle que sejam adequadamente empregadas para o sucesso do manejo. Então, eu considero a epidemiologia uma ciência dinâmica de campo que busca resolver um problema do agricultor. Então, aqui nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como a pesquisa básica vai influenciar a pesquisa aplicada. A epidemiologia clássica estuda a duração das fases, dos ciclos, fatores predisponentes, mapas de relevância, de prevalência da doença, estabelecimento de modelos biomatemáticos e de simulação que vão auxiliar alertas fitossanitárias, epidemiologia comparativa e de vigilância, estudos acerca da biologia do patógeno, evolução do patógeno, evolução da doença, raças, estruturas populacionais, vão embasar o controle químico, o controle fitossanitário, como o número de época de remoções e também de políticas públicas para evitar a introdução de uma dada doença. Nos fornece também um embasamento para a conscientização ou para a educação sanitária e a obtenção e recomendação de cultivares resistentes. Então, cabe a nós, pesquisadores, justificar o porquê daquela pesquisa básica e por que nós estamos fazendo essa pesquisa básica. Sem a pesquisa básica, nós não vamos ter a pesquisa aplicada. Todo esse conhecimento vai embasar o manejo integrado da doença, que é um conjunto de medidas de controle. Aqui eu trago uma aplicação bastante prática, que foi feita por um colega nosso, Grilo, que é a simulação de entrada, utilizando justamente modelos biomatemáticos da introdução, da simulação da introdução da monilíase do cacaueiro, aonde ele utilizou vários modelos biomatemáticos e demonstrou que a probabilidade de entrada da doença era pelo norte, numa das cidades de Cruzeiro do Sul, que nós tínhamos uma janela aí de entrada até 2000 aqui com pico aqui em 2012 até 2024, nós tínhamos então essa maior probabilidade de entrada da doença. E de fato, a simulação bateu direitinho com a entrada da doença. E esse trabalho é a base do trabalho que foi colocado para identificar ou para colocar a monilíase do cacaueiro entre as 20 pragas mais danosas à agricultura brasileira. Então, o controle e a prevenção de doença são os 3 elementos fundamentais: o entendimento do ambiente, o entendimento do patógeno, o entendimento do hospedeiro para o estabelecimento da doença. Esses elementos devem ocorrer simultaneamente, então basta a ausência de um desses para que a doença não se manifeste. Então, assim, por exemplo, uma doença não ocorrerá por faltar condições favoráveis, mesmo existindo um patógeno que seja bastante virulento e hospedeiro altamente suscetível. Esses fatores são interligados e a ocorrência desses 3 fatores podem gerar, então, a manifestação de uma epidemia. Tá? Aqui, então, a compreensão do patossistema é a base para o manejo sustentável e racional da doença. Esse manejo sustentável é baseado no conhecimento dos pilares da fitopatologia, ambiente patógeno e do hospedeiro, e todo esse conhecimento vai ser aplicado, então, no manejo integrado de pragas ou da doença, que englobam uma série de práticas que visam diminuir, evitar, retardar ou diminuir o impacto da doença num determinado local. Então, eu gostaria de agradecer
eu coloco aqui os meus 2 e-mails, e estou à disposição na CEPLAC, também junto ao programa, para retirada de dúvidas, e coloco-me à disposição e passo, então, para o próximo palestrante. Olá, professora Karina, muito obrigado. Então, gente, tudo bem? Meu nome é Érica Aguiar, eu sou professor visitante da UESC, atualmente coordeno o laboratório de bioinformática de vírus, o BioVirLab. Eu já estou aqui, então, para falar um pouquinho para vocês sobre os vírus, né, além do SARS-CoV-2, né, e os seus impactos na sociedade. Como todos sabem, a gente vive uma situação horrível de pandemia, né, que é causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, né? Para vocês terem uma ideia do impacto disso hoje, eu imagino que todos já sabem, né? Mas vale muito reprisar, a gente já tem mais de 19 milhões, quase 20 milhões de casos no Brasil, com mais de 550 mil mortes, né? Então é uma situação muito ruim, muito terrível. Então é importante que a gente se cuide e tenha uma ideia do que isso quer dizer, né? Mas o que eu quero falar nessa palestra de hoje é que a gente também precisa se preocupar com outros vírus, não só o SARS-CoV-2, infelizmente, né? Além do SARS-CoV-2, existem muitos outros vírus que causam danos tanto à saúde pública humana quanto à agricultura e nos afeta diretamente ou indiretamente, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o site da Organização Mundial da Saúde, indicando as principais notícias sobre surtos no mundo, né? Então, vocês vão ver aqui que tem varíola, tem ebola, né? Tem influenza nessa lista. Então, existem várias outras viroses que podem nos afetar diretamente ou indiretamente. Isso é extremamente importante. Além disso, né, você tem outras viroses que ainda afetam, principalmente regiões tropicais, né? Então, e África, né? Então, a gente tem o Rift Valley aqui, né? Tem o Maiaro e o Oropouche, que já estão no Brasil, e principalmente o dengue aqui, já em abril de 2020, na França. Então, isso só são exemplos de arbovírus, né? São vírus transmitidos, por exemplo, esses 3 últimos, por insetos vetores, como mosquitos, que afetam diretamente a nossa vida aqui no Brasil, né? Já falando em arbovírus, vale lembrar que eles são um dos principais surtos, causadores de surtos recentes, né? Então, dengue, zika, chikungunya, a gente está bem acostumado a conviver com esses vírus. Eles são uma circulação super abrangente no Brasil, né? E se tratando da Bahia, para vocês terem uma ideia, só de dengue de 2018 a 2019, a gente teve um salto gigantesco no número de casos, né? Então, isso é muito assustador. No caso da dengue, foi mais de 690%. Então, vocês imaginem, no caso da pandemia, onde os casos tendem a ser subestimados. Então, isso é extremamente importante. Só que não só os vírus da saúde pública, que afetam a saúde pública humana, nos afetam diretamente. Existem outros vírus que é importante a gente nos atentar, né? Então, eu quero chamar a atenção um pouquinho dos vírus que afetam a agricultura, né? Só para vocês terem uma ideia, só em 2014, o impacto causado por pandemias e epidemias de doenças virais era mais de 30 bilhões de dólares anualmente. Esse é o impacto dessas pandemias e epidemias que afetam a agricultura, né? E se tratando de patógenos de plantas que afetam a agricultura, por exemplo, ou de não só plantas, né? Nesse caso, a gente pode citar alguns outros animais também, mas só se tratando de doenças que afetam de alguma forma a agricultura, né, a pecuária, mais de 47% deles são virais. Então, é extremamente impactante, né, relevante. Aqui, só para vocês terem uma ideia da diversidade de vírus que existem, né, infectam uma enormidade de hospedeiros, tem genomas super diferentes, né, pode ser DNA, RNA, fita simples, dupla. Então, realmente, devido a essa enormidade de espécies virais, né, eles acabam infectando a maioria dos organismos vivos conhecidos. Queria citar alguns exemplos de vírus que têm se tornado globais, né? Então, a gente tem vírus que infectam o arroz, a mandioca, né? O cacau, o tomate. Então, isso é extremamente relevante, assustador, vocês pensarem em um cenário
global. E alguns desses vírus, por exemplo, eram restritos a alguns continentes, agora já estão a nível global. Eu vou citar aqui, é bem interessante citar alguns dos exemplos de vírus que afetam então, as principais culturas, né, como o milho aqui, no A e B, esse é o caso do Maize Lethal Necrosis. A gente tem o trigo afetado também aqui, no C e no D. E no E também uma outra espécie de trigo que é afetada. Então, isso é muito impactante, né? Além disso, um dos casos mais conhecidos, né, é o caso dos vírus que infectam a mandioca, né? Para vocês terem uma ideia das perdas que isso leva, gira em torno de 15 a 24% ao ano, o que equivale a 12 a 23 milhões de toneladas por ano que são perdidas. Ou, se a gente for pensar isso em termos de valor comercial, isso é de 1,2 a 2,3 bilhões de dólares perdidos anualmente, só no continente africano. E isso é ainda mais importante porque quase 50% da população da África, eles dependem, se alimentam de algum tipo de derivado da mandioca. O que torna, por exemplo, esse tipo de vírus extremamente impactante naquele continente, né? Então, esse é o exemplo do Cassava Mosaic Virus, né? Que afeta principalmente as folhas da mandioca claro, acarreta na diminuição da produção. E não menos importante, ainda a gente tem alguns vírus que afetam os insetos polinizadores. Vale relembrar que esses insetos, eles basicamente são responsáveis por quase toda a alimentação que nós fazemos, né? As abelhas representam por 66% de toda a polinização que existe, né? Se falamos só de abelhas, por exemplo, a gente tem várias variedades que dependem completamente ou quase que completamente da polinização por abelhas, né? Vale lembrar que maçã, aspargos, abacate, cebola, melancia, né? Então são culturas que são extremamente dependentes da polinização por abelhas, né? Além da polinização, a gente ainda pode citar, né, o mel como um dos produtos mais importantes derivados das abelhas, né? Aqui à direita, só para vocês terem uma ideia da exportação em milhões de dólares que esses países fazem do mel, né? Além de falar do mel como produto, né, consumível, a gente ainda tem alguns outros produtos derivados do mel, né, ou das abelhas que tem muito valor agregado, como própolis, né, geleia real. Então, basicamente, o valor agregado das abelhas, da produção das abelhas, é extremamente alto. Só que nem tudo são flores. Atualmente, a gente já sabe que tem um distúrbio que tem diminuído o número de abelhas mundialmente, né? Só se pensando aqui nos Estados Unidos, mais de 40%, a Europa e Reino Unido, 25%, 45%. Esses números aumentam a cada dia mais, né? Porque existe um distúrbio chamado distúrbio do colapso das colônias, que acarreta no abandono das ninhadas, né? E abandono dos estoques de alimentos das abelhas. Isso é causado principalmente por alguns aspectos conjuntos que eu vou mostrar mais na frente. Só para vocês terem uma ideia, né, da quantidade do impacto que esse DCC, né, que é o impacto colapso das colônias, causa nas abelhas, só no Rio Grande do Sul, estima-se que entre dezembro de 2018 e março de 2019, mais de 400 milhões de abelhas sumiram. Então, isso é extremamente relevante. E o que causa esse colapso das colônias? Então, são o uso de pesticidas e herbicidas, né, a radiação, mudanças climáticas e o ponto que eu quero chamar mais atenção nessa apresentação, que é os parasitas e doenças, né? E claro que a gente vai incluir os vírus nesse cenário. Então, em geral, tudo que o meu laboratório faz está envolvido com cada um desses impactos que eu mostrei para vocês. A gente estuda desde vírus que ameaçam a saúde pública humana, né? Desde arbovírus, como dengue, zika, chikungunya, até vírus do trato respiratório, como influenza e o SARS-CoV-2, né? Mas hoje eu quero focar na apresentação para vocês de vírus que impactam principalmente a agricultura, né? Como os vírus que infectam plantas e abelhas. Isso é extremamente relevante para tudo que a gente basicamente faz
na nossa região, por exemplo, né? Vale lembrar que a gente produz cacau na nossa região, né? Ali de Ilhéus e Itabuna, que é extremamente importante para movimentar a economia da região. Queria falar um pouquinho do sisal também, que é um trabalho muito importante que a gente faz, porque o sisal é uma planta que é utilizada para a produção de fibras, né? É importante para a fixação, principalmente do homem em regiões semiáridas nordestinas. Em algumas das regiões, elas são a principal fruto de renda da população, né? O Brasil é o maior produtor mundial e a Bahia, nacionalmente, produz 80% de tudo que se produz de sisal, de derivados. E mais de 85% é exportado, né? E muito se sabe sobre essas infecções fúngicas, mas sabe pouco sobre vírus, né? Então sabe que tem fungos que afetam o sisal, né? Principalmente o gênero Aspergillus, mas a gente sabe pouco sobre vírus. Então, nosso grupo resolveu explorar um pouco dessas infecções virais, né? Saber se elas existiam, utilizando dados de uma região chamada Monteiro, né? Usando três variedades distintas, né? Então, Agaves isalana, Agaves furcroides e uma espécie híbrida. Então, nós fizemos sequenciamento de nova geração e procuramos por vírus nessas espécies. Então, a gente viu que existem diversos vírus, né? Mais de 20 vírus foram identificados em tecidos diferentes da planta, seja a raiz, seja as folhas, ou seja o caule, né? A maioria dessas infecções são sistêmicas, né? Podem causar muitos danos. No total foram identificados mais de 20 vírus, né? Como eu disse, 25 vírus, dos quais 24 são novos vírus que não se conheciam ainda na literatura. Então, esse tipo de trabalho é muito relevante, principalmente porque o sisal é produzido numa região que é de extrema pobreza, né? Então, é muito importante a gente entender melhor quais patógenos infectam aquela região. Além disso, mais recentemente, a gente se tem notícias do Monioptera horeri, né, que causa monilíase, que está entrando no Brasil, que antes não se conhecia, que é um fungo, e já se sabe há algum tempo do cacau swollen shoot virus, que é um vírus também que infecta o cacaueiro e causa muitos danos, né? Então, a gente também tem trabalhado nessa frente, né, de entender melhor os patógenos que afetam o cacaueiro, né? Então, a gente tem um trabalho sequenciando folhas de plantas do cacaueiro com sintomas que a gente não sabia o que era. Então, esse trabalho funciona como um diagnóstico também. A gente identificou pelo menos 3 novos vírus nessas folhas. Então, a gente está agora fazendo estudos posteriores para entender a importância desses vírus e se é algum desses vírus que causam sintomas na planta que a gente está estudando, né? Além disso, é um trabalho super legal que eu gostaria de citar com vocês, a identificação de vírus no fungo Monioptera horeri, né? Que é o fungo, como eu disse, que causa monilíase e que está entrando no Brasil, entrou no Brasil no mês passado e que hoje já causou todo o isolamento da região onde ele ingressou no Brasil. Então, isso é extremamente relevante, né? Esses fungos são muito agressivos, né? Eles deterioram completamente o fruto do cacau. Então, se a gente descobrindo esses vírus, talvez a gente possa utilizá-los como potencial, com algum tipo de potencial aplicação biotecnológica, né? Para talvez entregar alguns antifúngicos para esse fungo e controlar, então, essa infecção. Então, esse trabalho é muito relevante. Além disso, nós estamos trabalhando, então, com abelhas, como eu falei com vocês. A gente está tentando entender um pouquinho da circulação global de vírus em abelhas, né? Para isso, a gente está utilizando dados públicos na literatura. A gente pegou mais de 132 bibliotecas diferentes, né, de sequenciamento de nova geração. Isso dá mais de 1 terabyte de dados analisados, gente, de diversos continentes diferentes. Vocês podem ver aqui, que é o número de bibliotecas e a cor representa cada uma das espécies, né? Então, é muito dado a ser analisado. E, de forma super surpreendente, a gente identificou diversos vírus que não se sabia na literatura. No geral, a gente identificou 27 vírus circulando nas espécies de abelhas analisadas. Dos 27, 19 são potencialmente novos. Então, isso é extremamente relevante. Isso aumenta quase em 100% se conhece de vírus circulando em abelhas.
Então, entender, mais uma vez, essa diversidade é extremamente importante, né, para o manejo dessas infecções virais, né, e, claro, prevenir epidemias e pandemias que podem afetar diretamente a nossa agricultura, a economia, de forma muito abrangente. Então, esses trabalhos de ciência básica contribuem muito para o entendimento de aspectos, né, principalmente relacionados à cultura básica de vírus, de diversidade, que é importante para trabalhos futuros biotecnológicos, por exemplo. Então é isso, eu queria agradecer aos nossos colaboradores, né? O FMG, o ESC, Embrapa, o FRB, o Unicamp, na UFBA, e principalmente as agências de fomento que fazem com que esses trabalhos sejam possíveis, né? A UESC, claro, e o Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, que me hospeda, é claro, e ao meu laboratório, né? Então, o Laboratório de Bioinformática de Vírus, que faz com que todos esses trabalhos sejam possíveis de serem realizados, né? Então, muito obrigado a todos. Eu queria agora convidá-los, então, para a palestra do professor Tarcísio. Então, recebam Tarcísio muito bem aí, e obrigado. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui no 10º curso de inverno em Genética e Biologia Molecular, participando da mesa redonda Ciência e sua comunicação com a sociedade. Meu nome é Tarcísio Coutinho, sou líder do Laboratório de Tecnologia Educacional e Bioinformática e docente do Instituto Federal do Ceará, campus Acaraú. Para essa nossa tarde de conversa, eu estou trazendo como título desse nosso bate-papo aqui, a bioinformática como ferramenta pedagógica. E a apresentação de hoje eu a dividi em 3 pontos. Vou falar um pouco sobre o laboratório, vou falar um pouco sobre onde nós estamos localizados e vou falar também um pouco sobre como nós conversamos com a sociedade. O Laboratório de Tecnologia Educacional e Bioinformática, ele é formado por discentes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do nosso campus. Aqui estão todos representados. Nós não temos uma foto todo mundo junto, porque o laboratório ele tem 2 anos, e desses 2 anos, 1 ano e meio foi pandemia. Então, cada um está na sua residência, cuidando de si, da sua saúde, da saúde da família. E por conta disso, a gente não tem uma foto todo mundo junto ainda. Mas esses meninos que estão aqui representados, eles desenvolvem trabalhos em genômica comparativa de micro-organismos, desenvolvimento de softwares, em desenvolvimento de metodologias para o ensino de biologia. E o que eu vou falar aqui para vocês essa tarde são eles que realizam na prática essas atividades. Nós estamos localizados no litoral norte do Ceará. A gente consegue ver aqui no mapa com destaque em vermelho para o município de Acaraú. Conseguimos ver também a frente do nosso campus e algumas das nossas praias e pontos turísticos da nossa região. Então, nós somos um campus do interior do Ceará, localizado aqui no litoral norte, bem próximo ao Piauí. E como que nós conversamos com a sociedade? O nosso laboratório ele existe há aproximadamente 2 anos. Então, nós temos um perfil no Instagram, que eu já aproveito aqui e já peço aquela moral a vocês para seguir o perfil @lateb_FCE. Qual que é o objetivo desse perfil do Instagram? É publicar postagens relacionadas ao trabalho dos discentes, aquilo que eles estão desenvolvendo como pesquisa, e também postagens relacionadas às linhas principais do laboratório, que é tecnologia educacional e bioinformática. O objetivo também é com que essas publicações elas sejam acessíveis, elas não sejam limitadas ao público técnico, né, que conhece, que tem aquele conhecimento técnico mais específico, mas que seja algo que, mesmo que você não tenha um conhecimento aprofundado sobre tecnologia educacional e bioinformática, você possa ler
e possa entender o que nós estamos fazendo aqui no nosso laboratório. O princípio do laboratório de divulgação, ele está baseado no artigo que eu li assim que eu entrei no doutorado. Eu fiz doutorado em bioinformática na UFMG e achei esse artigo muito interessante, né, que seria algo do tipo explique bioinformática para sua avó. É um artigo do ano de 2013 e ele traz uma reflexão de como que a gente seria capaz de pegar uma área do conhecimento tão complexa como é a bioinformática e explicar para uma pessoa que cresceu num outro momento cultural, num outro momento tecnológico, como que nós precisaríamos adequar a nossa linguagem e todos os outros aspectos relacionados para explicar aquilo que nós fazemos como pesquisa. Então eu gosto muito desse artigo e ele acaba sendo o nosso norteador do ponto de vista de divulgação, do ponto de vista de como nós conversamos com a sociedade. Além do perfil do Instagram, nós temos um canal no YouTube, também peço aquela moral aí para vocês, se inscreve lá no canal, clica no sininho, ativa as notificações. Esse canal ele existe há menos tempo que o perfil no Instagram, mas nós estamos desenvolvendo um trabalho de extensão, um projeto de extensão que une esses dois canais, né? O canal no YouTube e o Insta. E aqui no canal no YouTube, especificamente, uma vez por mês, nós começamos isso, acho que em março ou abril, a gente convida um pesquisador, ou da área da bioinformática, ou da área do ensino. Nós já trouxemos também, inclusive, pessoas que fazem divulgação científica de áreas da biologia para conversar com a gente. Então, a gente tem uma conversa uma vez por mês com o pesquisador. E uma das alegrias que eu tenho pessoalmente é poder ter conversado com a professora Sônia Lopes, que é um marco, né, que é um ícone do ponto de vista de produção de material didático para o ensino de biologia no ensino médio. E nós também conversamos com a sociedade oferecendo cursos. Nós já oferecemos 2 cursos nesses 2 anos de atividade do laboratório. Um foi o curso Temas em Bioinformática e o outro foi o curso Bioinformática para Educação Básica. O curso Temas em Bioinformática ele ocorreu em agosto do ano passado. O público-alvo eram pessoas que já tinham ouvido falar em bioinformática, mas que não tinham conhecimento na área, né? Não faziam pesquisa. A ideia era dar aquela base para que eles pudessem, né, pensar em alguma coisa do ponto de vista de pesquisa. Nós contamos com a participação de pesquisadores de várias regiões do país. A gente teve pesquisadores da Paraíba, do Pará, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Ele teve uma semana de duração e a ideia era mostrar, né, noções básicas, tanto de Linux quanto de Python, alinhamento de sequência, genômica, transcriptômica, proteômica, e também falamos um pouco sobre R. Foi um curso muito bacana, de uma interação muito boa com o pessoal, e ele nos deu ânimo para ofertar um curso também voltado para a bioinformática, mas agora um curso de capacitação para professores da educação básica. Desde a época do doutorado, eu penso muito, eu reflito muito sobre isso e tinha muita vontade de desenvolver pesquisa nessa área, de trazer o conhecimento da bioinformática como uma ferramenta, né, de suporte, de ajuda, como uma ferramenta pedagógica, tanto para professores de ensino médio especificamente, quanto para os alunos. Então eu fico pensando, por exemplo, e foi isso que nos motivou a ofertar esse curso. Eu fico pensando agora, por exemplo, durante a pandemia do SARS-CoV-2, muito se falou em genoma viral, em proteína spike, receptor de membrana, interação entre essas moléculas, mutação. E muito disso fica no imaginário do aluno, né?
às vezes não é uma coisa que é facilmente compreendida pelo aluno lá no ensino médio. Às vezes o professor ele não está bem capacitado, bem atualizado para explicar sobre isso. E nós, do laboratório, enxergamos a bioinformática não apenas como essa grande e importante área do conhecimento, onde você faz análises genômicas, transcriptômicas, proteômicas, onde se desenvolve software, mas nós enxergamos a bioinformática como também como uma ferramenta onde o aluno pode ver, por exemplo, através de um software, um alinhamento de sequência e entender quando eu mudo um nucleotídeo, por exemplo, qual é o impacto daquilo. Se eu mudo o aminoácido naquela sequência, se eu melhoro a interação entre duas proteínas. Então, a gente conseguiu, ao longo de 3 meses, esse curso foi ofertado de abril a junho desse ano. Ele tinha como um público-alvo professores do ensino médio e licenciandos, pessoas que estão em formação. A gente tinha 1h30 semanal de conversa, e o conteúdo que foi ministrado ao longo desse período de 3 meses, nós falamos um pouco sobre noções de bioinformática, um pouco sobre bancos de dados, evolução molecular, alinhamento de sequência, dentre outros temas, mas tudo aplicado ao ensino. Como que a gente poderia construir aulas de biologia usando esse conteúdo? Como que nós poderíamos construir aulas de biologia usando esses bancos de dados? Como que nós poderíamos construir aulas de biologia usando alguns softwares? E encerrando esse primeiro momento, eu quero deixar aqui uma frase do Richard Dawkins, que diz: estou fascinado com a ideia de que a genética é digital. Um gene é uma longa sequência de letras codificadas como informações do computador. A biologia moderna está se tornando muito mais um ramo da tecnologia da informação. E a gente pode usar isso como uma ferramenta pedagógica, não apenas como uma ferramenta de pesquisa. Se você quiser saber mais sobre o que nós fazemos, eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail, esse é o perfil do nosso laboratório, pode entrar em contato. E agora eu fico aberto aos momentos das perguntas. Muito obrigado mais uma vez, e eu encerro essa minha primeira parte por aqui.